A paz do Senhor, meus queridos. Deus que abençoe a cada um de vós onde chegar esse áudio. Eu peço a Deus que abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu trabalho, o teu projeto, e que dentro da vontade de Deus tudo possa acontecer no tempo certo. Meus queridos, é pela graça e misericórdia de Deus, quem vos fala é o pastor Enéas Araújo, a Igreja Assembleia de Deus, Jesus está voltando. Também pela graça e misericórdia de Deus estou a esse trabalho. Deus me concedeu a presidência desse trabalho e estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra com vós, uma palavra da parte de Deus. Como somos pastores, líderes e pregamos para ovelhas e para as almas perdidas, há uma preocupação nos últimos dias com as ovelhas de Cristo que está esparramada, está desarraigada, largou o seu aprisco, e também com as almas que estão perecendo por não conhecer a palavra de Deus. Meus queridos, eu quero aqui compartilhar uma palavra. Ela vai estar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem conhecida a palavra. Ela fala conosco, a todo tempo, e é uma palavra bem conhecida mesmo. Meus queridos, antes de ler aqui a mensagem do bom mestre, do nosso Deus, eu gostaria de dizer para a igreja que todos nós, queridos, nós temos um problema. Todos nós temos um problema. E todos nós queremos levar esse problema para o nosso Deus. Mas o maior problema do ser humano é justamente em não saber como anda o seu relacionamento com Deus. Meus queridos, se você tem intimidade com Deus, se você está andando com Deus, se você está no caminho de Deus, talvez você não entenda a provação que é necessário passar para, sendo aprovado, receberá a coroa do céu, a qual ele prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12 vai nos afirmar isso, o pastor Tiago lá de Jerusalém. Mas eu quero estar lendo aqui em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz assim: olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, entendendo a palavra do nosso Deus aqui, eu vejo que ele fala de uma terra que está enferma, e ele fala de um templo que está também enfermo. Observa que, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas vezes você leu esta palavra, entendeu de várias as formas, ou seja, até mesmo pregando para alguém, para que esse alguém convertesse o seu mau caminho, e você tem ficado na mesma situação e não consegue obter a resposta de Deus, ou não consegue entender, porque ele fala de um caminho que não é o caminho dele, que o povo precisa converter os seus maus caminhos, e ele fala de pecado, a qual o pecado não combina com a santidade. São ambos opostos, um caminho, pecado, outro caminho, santidade. E queridos, se Deus nos criou, se Deus nos formou e deu o poder de ser feito filhos de Deus, ao saber os que creram em seu nome, recebendo Jesus, por que então que passamos tantas tribulações? Por que então que passamos tantas dificuldades? E por que então estamos na mesma situação? É por isso que eu comecei dizendo que se você não sabe como está o seu grau de relacionamento com Deus, você não vai entender se você está sendo provado
ou se você está afastado do Senhor, também não está sabendo, ou se você está no deserto, você não vai entender se você não procurar ler as Escrituras. Ora, Jesus em Mateus 22, 29, ele diz assim, olha, o meu povo errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. O próprio Deus em Oséias 4,6 disse, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Observa também que o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,15, ele disse, olha, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus. Meus queridos, justamente você que me ouve neste momento, se o áudio chegou até você, é porque Deus quer falar com você. Meus queridos, não podemos simplesmente ir para a igreja, sentar no banco, assistir ali o pregador pregar, ou o pastor pregar, ou o irmão que foi convidado a pregar. Nós devemos examinar a Escritura, porque dela procede a saída de vida eterna, João 5,39. Não podemos ir para a igreja, entrar na igreja, receber a bênção do Senhor, tomar posse ali na hora, e quando sair da portão da igreja para fora, nós voltar à mesma vida que nós estávamos. Vida de cativo, vida de sofrimento, vida de atormento, vida de lamento, e não vida com Cristo. Porque os que estão em Cristo, remanto, devasto, aleluia, glória a Deus. Os que estão em Cristo são nova criatura e andam em novidade de vida. Porque, meus queridos, assim qualquer de vós que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. O sofrimento, o atormento, o pecado, o lamento, o medo, o choro, a tribulação, ela é passado. Agora, sendo você provado por Deus, no momento certo, a coroa sobre ti, ela vai chegar. O pastor Tiago em Jerusalém diz assim, olha, bem-aventurado o que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa do céu, a qual ele prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Ele está te fazendo uma promessa. O Senhor Jesus usa o pastor Tiago em Jerusalém para te fazer uma promessa. Ele te faz uma promessa, olha, bem-aventurado és tu que está sofrendo. Bem-aventurado és tu que está passando por um momento difícil e não tem negado meu nome. Bem-aventurado és tu que tem perseverado. Bem-aventurado és tu que não deixou o caminho nas lutas, nas tribulações, porque brevemente a coroa vem sobre ti. O apóstolo Paulo vem nos alertando em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim, olha, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meus queridos, esse nosso Deus, ele é tremendo. Ele está contigo nas suas lutas, Ele está contigo nas suas tribulações, Ele caminha lado a lado contigo. O único momento que Deus não faz parte de nossa vida é quando nós estamos no pecado, é quando nós estamos no erro, é quando nós não queremos conhecer o nosso erro, é quando nós estamos na soberba e não queremos te humilhar. Este momento, esse tipo de vida de cristão, está muitos por aí, assim Deus não faz parte desse cristão. Mas você que tem andado em comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, eu tenho certeza que você pode estar sendo provado e não sabe, não entende. Meus queridos, e quando vem a provação, quando vem a tentação, vem também o inimigo. E o inimigo, ele vem para nos destruir, mas ele vem com, vamos falar assim, um sapatinho de algodão. Se você está passando prova a ponto de não ter nada em casa para se alimentar, as contas estão chegando para você pagar, você não consegue ver uma saída, Deus, ele está contigo, Deus, ele está te provando, e no momento certo Ele vai abrir as portas e tu vai bradar, tu vai dar glória a Deus. Mas o inimigo, ele vem na frente. Para muitos que Jesus tirou do cativo das drogas, ele oferece as drogas. Ele faz com que a pessoa volta lá no passado e lembra do Egito, de onde que Deus tirou, da escravidão. E muitos não conseguem entender e recua e perde o caminho estreito,
que é um caminho que conduz à salvação, e é o único caminho que conduz é este, Jesus. E aí ele começa então sobressair nas oferendas, naquilo que o inimigo tem oferecido. Meus queridos, observa que o próprio Jesus, no livro de Mateus 4, no livro de Lucas 4, você vai ver que o próprio Jesus, ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para que seja provado, e ali ele foi provado por Deus. O inimigo ofereceu o que ele sabia que Jesus precisava na hora. Jesus, né, cheio do Espírito Santo, eles, voltando ali do Rio Jordão, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, né? E lá 40 dias, ele esteve ali consagrando a sua vida. O que o inimigo fez? Ele teve fome. O diabo sabe o que você quer, meus queridos irmãos, o diabo conhece a sua história também, ele sabe naquilo que você precisa, ele sabe o que você está passando, e ele vai investir enquanto você não der um ponto final nessa história. Enquanto você não dizer que Deus é Deus e agindo Deus quem impedirá, bendito seja o nome do Senhor, como diz Jó, mesmo perdendo tudo que tem, mesmo sendo caluniado, afrontado, dizendo que estava em pecado, mesmo perdendo até os seus filhos, não negou o nosso Deus, e por isso foi provado por Deus e recebeu em dobro tudo aquilo que um dia o inimigo levou. Está lá em Jó 42:12. Meus queridos, então o diabo começou a mostrar a Jesus a necessidade que ele tinha. Começou mostrando o pão, olha, a pedra, né? Transforma em pão, meu querido. Sabe por quê? Eu sei que tu está com fome, se tu és o Filho de Deus, transforma em pão. Então Jesus, né, que vem alimentando da palavra, disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, o importante é que você esteja sempre findado, focado, voltado para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes que penetra a divisão da alma e da medula, apta para discernir os pensamentos, intenções dos corações. A palavra de Deus é quem nos transforma, a palavra de Deus é quem nos traz vida. É por isso que lá em João 8:32 diz, olha, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Meus queridos, há uma preocupação nos dias de hoje com as pessoas que estão se perdendo por qualquer motivo. Tem muito crente que está expulsando demônios, tem muitos crentes que está pregando o evangelho, tem muitos crentes que está se mostrando em cima de um púlpito, tem muitos crentes fazendo aí uma live, tem muitos crentes pregando o evangelho aí, querendo aparecer nas igrejas. Mas a primeira prova que vem, abandona o seu pastor, abandona a sua igreja, vai para o Egito, escandaliza, e depois o estado dele se torna bem pior do que o estava quando veio para os caminhos do Senhor. Meus queridos, procure a examinar a Escritura. Não fique só com aquilo que você ouve, mas fique com aquilo que lê. Você sabe o que o apóstolo João, em Apocalipse, capítulo número 1, versículo 3, ele vai dizer para nós? Bem-aventurado o que ouve, o que lê, o que guarda. Sabe por quê? O tempo está próximo, Jesus está voltando. E talvez você tenha ouvido, mas não tenha guardado. Talvez você tenha lido, mas não tenha guardado. Bem-aventurado o que ouve, o que lê e o que guarda, meus queridos, a palavra dessa profecia. Porque nela está escrito, porque o tempo está próximo, meus queridos. Eu quero dizer aqui para vocês que ainda há tempo. Eu não sei, né, o que você tem passado, qual é o deserto que vocês têm passado, a sofrição. Eu não sei da sua luta, não sei até mesmo se você está sendo provado, mas eu sei que Deus conhece a sua história. Eu não sei também o que levou você afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que levou você a deixar as primeiras obras, as práticas, né, do primeiro amor com Cristo. Mas eu quero te dizer aqui, olha, Jesus, ele te dá uma oportunidade nessa noite, neste momento, através desse áudio, aonde você se encontrar, no carro, na rua, no trabalho, aonde você se encontrar, meu querido.
até mesmo com sua cabeça no travesseiro ouvindo esse áudio, Jesus disse assim para você: olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente a ti verei e tirarei do seu lugar, e o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus amigos, Ele está te dando um alerta. Arrepende-te antes que seja tarde. Meus queridos, eu quero aqui estar, em nome de Jesus, fazendo uma oração contigo. E eu gostaria que você, pela fé, independente da sua religião, denominação, independente da sua igreja, da sua crença, independente de qualquer situação que você está passando, eu gostaria de fazer uma oração com você. E pela fé você pode receber neste momento Jesus Cristo no seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e querido Pai, soberano és Tu, conhecedor, meu Pai, de toda a história dessa pessoa que me ouve agora. E por um momento, meu Pai, de dificuldade, ou por não saber que estava sendo provado, ou pela tentação, essa pessoa, ela recuou, ela saiu do caminho, ela abandonou Jesus. Mas hoje, através dessa mensagem, pelo Teu Espírito Santo, ela decidiu voltar aos caminhos do Senhor. Ela decidiu largar a prática do caminho. Ela decidiu que o Senhor falou no começo da palavra, que se eu humilhar e que se eu orar e converter os meus maus caminhos, o Senhor viria do céu, perdoaria os meus pecados, sararia minha terra. Então, meu Deus, essa pessoa que faz essa oração comigo, confirma que o Senhor perdoa os seus pecados e sara, meu Pai, as feridas, sara, meu Pai, essa terra, para que seja plantada novas as coisas. Ó Deus e eterno Pai, mais uma vez, pela graça e a Tua misericórdia, eu quero Te agradecer, Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu, por essa palavra que nós estamos compartilhando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vós que recebeu essa oração, essa palavra. Compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo.